Vamos iniciar mais uma aula de física junto com a turma do primeiro B, tá? Galerinha muito esperta e que aí vocês possam tirar as dúvidas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, número 1. Igual eu comecei a explicar, mas aí a gente tem que se colocar na situação. Eu sou o observador que estou vendo um saco de mantimentos cair, tá? Desse avião. O avião ele está sobrevoando de forma horizontal, tá? E baixo, tá bom? Então, assim, ele consegue visualizar esse avião bem fácil. E aí cai, né? É jogado um saco de mantimentos, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Quando esse saco ele cai do avião, a tendência dele é continuar, tá? Nesse movimento horizontal e para frente, né? Então, assim, a tendência dele é ele continuar nesse movimento aqui. Mas, como nós temos a força gravitacional da Terra, então o que que acontece com esse saco de mantimentos? Ele vai tender o quê? A cair. Só que, o que que acontece, pessoal? Esse saco, ele não vai cair em queda livre, tá? Por quê? Porque a queda livre, ela só existe no vácuo, onde não possui resistência do ar, tá? Então, o que acontece com esse mantimento? Ele vai fazer essa trajetória aqui, ó, uma trajetória de uma parábola, tá? Então, ele não vai cair em cima da cabeça do observador, tá bom? Ele vai cair mais à frente. Então, a trajetória desse saco de mantimentos é essa daqui, ó, tá? Porque a tendência dele é continuar horizontalmente para frente, mas aí a gravidade puxa esse objeto para baixo. E além também da resistência do ar, tá? Então, qual que é o tipo, né? A pergunta é, qual que é a trajetória desse saco vista por uma pessoa em terra, bem embaixo do chão, tá? Então, a trajetória, ela é uma parábola, tá? A trajetória é uma parábola com concavidade voltada para baixo, tá? E quando o saco de mantimentos cai, o que que acontece? Para quem já estudou parábola, eu tenho isso aqui, ó. E aí eu tenho que esse gráfico, essa parábola tende a crescer. Inevitavelmente ela cresce, só que chega no momento que aqui é chamado ponto de máximo, tá? Então, chega no momento, o que acontece? Que essa parábola, ela chega no valor máximo dela e ela tende o quê? A adquirir valores cada vez menores. Então, por isso que essa trajetória desse saco de mantimentos é como se fosse a metade de uma parábola. E ela começa no ponto de máximo, tá vendo? Então, para quem já está acompanhando matemática, para quem já viu parábola e função quadrática com a professora Iaci, ou com o professor Fred, não sei, então aqui está a trajetória desse saco de mantimentos. Aqui está a pessoa e aqui está o avião, tá? Meio que eu paralisei. Só que quem continuou a se mexer? O saco de mantimentos, tá? Claro, o avião ele vai continuar voando horizontalmente aqui, tá? E a pessoa vai ficar parada. Ela está observando esse saco de mantimentos, tá? E aí, qual que é o formato dessa queda? É uma parábola, a trajetória desse saco de mantimentos. Então, ele vai cair um pouco distante, ó, haverá uma distância, tá? De onde o saco de mantimentos caiu, né, do avião, e de onde ele vai chegar até o chão, tá? Então, a gente precisa
dessa colocação. Tudo bem nessa número 1? Sim. Alguma dúvida? Vocês conseguiram enxergar isso usando a imaginação? Mais ou menos. Eu consegui. Ok, Eu consegui. ótimo, beleza. Então, assim, às vezes a gente não consegue aceitar que as forças na natureza, elas atuam de maneiras diferentes em diferentes situações, tá? Então, assim, eu vou até procurar algum vídeo, alguma coisa que te mostre isso, mas, assim, eu já assisti em filmes mesmo esse tipo de fenômeno, tá bom? Alguém aí pode tirar o print da tela, por favor? Deixa eu só aqui, pronto. Quem vai ser o meu ajudante? Tirei o print. Tirou? Então, Eu também. aí o Kaique vai ser meu ajudante, então, tá? Bom, na número 2, a número 2, ela é bem interessante também, porque a gente tem que se colocar na situação, tá? E aquela coisa, é meio assim estranho a gente falar, mas nós não fazemos, nós não tendemos a fazer um 360 com os nossos olhos. Então, assim, vamos para a questão. Vamos para a questão primeiro. A número 2. A número 2, ela fala assim, ó, que enquanto a bicicleta se movimenta no plano horizontal, conforme mostra a figura, tá? Então, se você tiver com o livro em mãos, é mais fácil, tá bom? Eu não tenho o PDF dele. Aí, o que acontece? Tem um ponto M que gira junto com a roda. O que a gente pode pensar, galerinha? Tem muitos adolescentes, o que eles fazem? Eles colocam adesivos na roda. Vocês já viram isso? Eu já fiz isso. Coloca algo entre os raios e aí fica rodando, né? E aí, o que você consegue observar? Eu particularmente, já consegui observar que aqui está a roda, ó. E aí, aqui, ó, tem um ponto M, tá? Um adesivo, né? Vamos supor. E aí, o que acontece, pessoal? A gente sabe que a roda, ela tende a ficar girando. Então, ela faz uma volta completa e esses giros, né, fazem com que a gente se locomova, né? Saia do lugar. Só que eu tô aqui na calçada, tá? Vamos supor, um observador aqui, ó, na calçada. E aí, a roda vai girando e eu não vou fazer isso aqui com os meus olhos, ó. Eu nem consigo fazer muito. O que é? Tentar acompanhar o movimento da roda com os olhos. Então, eu, como observador aqui na calçada, o que eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar o ponto M. Ele fazendo assim, ó. Aí, aqui a roda tá girando, né? Então, ele faz assim, o ponto M de novo. Opa, só mais bonitinho. E o ponto M de novo, tá vendo? Fazer só no sentido da orientação, do movimento. Então, a orientação do meu movimento está aqui. Eu estou aqui na calçada. Então, o que eu consigo observar? Porque na letra A, a pergunta é como é o desenho da trajetória desse ponto vista por um observador imóvel e situado na calçada? Então, a gente tem a visão da bicicleta, não é? Da pessoa na bicicleta aqui e tal. Mas o que acontece? O que a gente vê mesmo é só o ponto M fazendo isso aqui, ó. Ó. Porque eu não vou fazer igual um camaleão e ficar fazendo assim, acompanhando o giro de 360 graus que esse adesivo, vamos pensar, um adesivo, que esse adesivo grudado na roda faz, tá? Então, ele faz meia volta, ele vai continuar fazendo essa trajetória de 360. A roda vai fazer isso, o ponto M também vai fazer isso. Mas o que eu vou visualizar é somente esse tipo de movimento aqui, ó, tá? Eu consigo enxergar somente a metade da roda da bicicleta.
Por quê? Porque eu vou ficar fixada no ponto M. Só que eu não vou girar meus olhos 300, né? Assim, fazer igual o camaleão faz, para poder visualizar esse ponto e poder enxergar toda a trajetória que ele faz, que é essa ideia, né? Do 360 graus, tá? Então, assim, eu tenho aqui o ponto M, logo, aqui eu já estou respondendo a letra A, ó. Então, o desenho que mostra, tá? A trajetória desse ponto M, vista de uma pessoa da calçada, é esse desenho aqui, ó. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram entender essa situação? Sim, tá de boa. A ideia é porque, assim, fica difícil pra gente, porque a gente tem que se colocar na situação para poder compreender. E todos os exercícios, galerinha, é desse modelo, tá? A gente se coloca em meio à situação para poder conseguir enxergar, tá? Como se responde a pergunta, tá? Porque, assim, às vezes é um pouco complexo, né? Ó a letra B. Como é o desenho da trajetória desse ponto, vista por um observador correndo ao lado do ciclista, com a mesma velocidade da bicicleta? Então, vocês, eu acredito que vocês já tiveram experiências de andar de bicicleta pelas ruas com os colegas, e aí é um outro referencial, é uma outra perspectiva. Eu não estou mais na calçada, eu estou pedalando junto com o meu colega. E qual que é o desenho que eu consigo enxergar? Olha aqui, o ponto M, né? Vamos supor, aquele adesivo ele ainda continua, mas eu consigo enxergar esse aqui, ó. Porque eu tô olhando a roda da bicicleta como? De cima. Vocês conseguiram se colocar nessa situação? Do lado do seu colega, andando de bicicleta junto com ele, com a mesma velocidade. Então, se você olhar para a roda da bicicleta do seu colega, você vai ver isso aqui, simplesmente. A roda girando, né? E você não precisa fazer esse olhar de calango, né? O 360 graus, para poder enxergar isso. Mesmo porque você não está na calçada, você está ao lado do outro colega andando de bicicleta junto com você, tá? Tudo bem, galera? Alguém tirou Tudo. pra gente, tá? Já Então, tirei. dois. Vanessa, Oi. mas no caso na letra A, qual seria o tipo de desenho? Aqui, ó. Mais um nome específico. Não... É que não tem um nome, porque assim, não parece com nenhum tipo de desenho quando a gente coloca no plano cartesiano, né? Diferente do observador. Realmente, aquela trajetória é em formato de parábola. Aqui a gente pode falar uma meia circunferência, vamos supor, né? Pode ser uma meia circunferência, uma circunferência completa, tá bom? Tá? Aí ele falou como é o desenho. Ok, obrigado. Né? A pergunta é como é o desenho da trajetória. Então aqui, né? Ou não, como é a trajetória? Porque a pergunta da número 1 é qual é a trajetória desse saco vista por uma pessoa? Na número 2, a letra A pergunta como é o desenho da trajetória? Tá bom? Tudo bem? Vamos lá para o número 3? Pessoal, fiquem bem tranquilos. Tudo isso que a gente está comentando é o que vai ser cobrado de você, tá? Só que agora nós temos que observar melhor as situações. Nós sabemos que toda trajetória, ela tem a origem, certo? A origem da trajetória. E nem sempre a origem é no ponto zero, como é na número 3, tá? A número 3, ela coloca assim, ó. Uma joaninha caminha paralelamente a uma fita métrica. Então, a primeira ideia é a gente poder desenhar essa fita métrica, tá? Para a gente poder absorver as ideias. E quando a gente vê o desenho, as respostas vão surgindo para nós.
inicialmente posicionada ao lado do centímetro 8. Então, vamos supor, né, a minha fita métrica tem os 0 centímetros aqui, vai até 1 metro, por exemplo. Só que o ponto inicial dessa trajetória é aonde? É no 8, vou até colocar aqui, 8 centímetros, tá? Então, aqui é o espaço inicial, de onde a minha joaninha saiu, tá bom? E aí, ela estava ao lado do centímetro 40, tá? Inicialmente posicionada ao lado do centímetro 8, tá? Ela estava ao lado do centímetro 40 após 4 segundos. Então, o que aconteceu? Só prolongar um pouco aqui mais. Então, aqui eu tenho 8 centímetros, ela iniciou o seu movimento, então ele saiu a 0 segundos, né, desse local, e após 4 segundos, tá? Vou colocar só um tracinho aqui, 2 tracinhos, que significa segundos. Então, após, deixa eu colocar 4S, né? S de segundos. Então, após 4 segundos, onde que essa joaninha foi parar? No ponto 40 centímetros, tá? E depois de mais 5 segundos, então assim, ó, foi mais 5 segundos. Então, quando? No 4 mais 5, 9, certo? Então, depois de correr 9 segundos, o que acontece? Ela chegou no centímetro 44, tá? Então, é importantíssimo a gente conseguir compreender o enunciado. Tá bom, foi isso que ele me disse, ó. Uma joaninha caminha ao lado de uma fita métrica, inicialmente ao lado do centímetro 8. Então, a posição inicial foi 8 centímetros. O tempo inicial foi de 0, né? E aí, ela estava ao lado do centímetro 40 após 4 segundos. Então, de 0 até 4 segundos, ela chegou no centímetro 40. E depois de mais 5 segundos, ou seja, aos 9 segundos, certo? Ela chegou ao centímetro 44. Agora, letra A. A primeira pergunta. Nos 4 primeiros segundos, qual foi o deslocamento? Tá? Quanto ela andou? Tá? Então, assim, deslocamento. O deslocamento, ele é o quê? Ele é a variação do espaço, tá? É a mesma coisa que a variação do espaço. Então, o que é? O espaço final menos o espaço inicial, tá? S1, tá bom? Igual tá no livro aí. Aí, qual que é o espaço final? Certo? Depois dos 4 segundos, ela chegou no 40 centímetros. E qual que é o espaço inicial? Aí que a gente tem que observar, tá, galera? O espaço inicial não é 0, tá bom? O espaço inicial é onde? 8 centímetros. Meio que ela voou e pousou lá no 8 centímetros. Ela não saiu do 0 centímetros, tá? Então, é 40 menos 8, ou seja, 32. Logo, o deslocamento, tá? Foi de 32 centímetros. Tudo bem, pessoal, nessa letra A? Então, é importante. Pode falar. Sim. Então, o que acontece? É importantíssimo a gente já ter noção, né, disso. Como eu já havia dito, o deslocamento vai ser o quê? É o espaço percorrido. E como eu encontro o espaço percorrido? É o espaço final menos o espaço inicial. Só que aqui, pessoal, ela queria isso aqui, ó, esse deslocamento aqui, ó, somente nos primeiros 4 segundos. Agora, na letra B, tá? Na letra B, pede assim, e nos últimos 5 segundos? Falou nos últimos 5 segundos, não falou
durante todo o tempo da trajetória. Se tivesse falado durante os 9 segundos, beleza. Aí eu ia pegar 44 menos 8, mas não. A letra B me pede somente esse deslocamento aqui, ó. Esse espaço aqui. Logo, o espaço, a variação do espaço, não é? Eu estou colocando essa parte aqui só para a gente firmar com as formulazinhas, tá? Mas se você quiser já colocar direto, que aqui já dá para a gente fazer, ó, 44 menos 4, 4 centímetros, tá? Mas Kaique, o microfone, por favor. Hã? O microfone do Kaique. Por favor, Desculpa, desliga. eu não tinha visto, tá ligado, desculpa. Então, S2, que é o espaço final, menos S1, que é o espaço inicial. Tudo bem? Lembrando, a letra B me pede nos últimos 5 segundos. Então, é esse tempo aqui, ó. Tá? Logo, vai ser 44 centímetros menos 40 centímetros. Tá? No caso, vai me dar, lógico, 4 centímetros. Então, deslocamento nos últimos 5 segundos, tá? Deslocamento, tá? Foi de 4 centímetros, tá? Tira a fotinha pra gente, Kaique. Alguma pergunta, galera? Então, aqui é justamente para a gente poder compreender essa ideia, tá? De deslocamento, que nem sempre o espaço inicial de onde esse ponto saiu, esse corpo saiu, é no zero. Igual aqui, igual no caso da Joaninha, tá bom? Pode apagar? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não, tá de boa. Tranquilo? Se quiser, fala aí no chat, sei lá, tá? Eu tenho 10 Peraí, eu tirar print, peraí. Vocês não colocaram o nome no chat aí, viu, galerinha? Eu não consigo. O tempo também não dá para eu ficar fazendo esse controle, tá? Ou cada um coloca o nome, ou pede para algum colega tirar. Ou, aliás, colocar. Então, vou apagar o número 3, tá? Tudo bem? Então, vão ter situações como essa, tá? E claro, o que acontece, pessoal? É importante a gente perceber que em alguns momentos você vai ter que fazer uma continha ou outra. Mas a ideia da ABS é você analisar as proposições e ver se todas as 3 proposições são verdadeiras, tá? Eu vou colocar alguns macetes, alguns peguinhas, mas sempre nesse nível, tá? Não vai passar desse nível. E também eu não vou cobrar questões de conversão de unidade de medida, tá? Mesmo porque eu não corrigi com vocês, tá? Mas assim, a gente vai trabalhar essa questão junto também com as aulas de práticas, tá bom? Tá? Que é muito importante, tá? Então, só continuando aqui, correção, página 27. Bom, galerinha, é muito bom a gente conseguir observar as tabelas, tá? As tabelas e gráficos, a gente vai estar trabalhando, tá? E essa número 4, ela vem justamente para a gente conseguir ler uma tabela, observar uma tabela. Então, assim, temos 2 automóveis, A e B, ele percorre a mesma cidade, a mesma estrada retilínea, tá? Geralmente, os movimentos serão sempre de maneira uniforme e retilínea, tá bom? Aí, observando o movimento desses automóveis e assinalando suas posições na trajetória ao longo do tempo. Por quê? Porque nós sabemos, tá? Que todo deslocamento, ele é o quê? Ele é a variação do espaço, né? Pelo tempo também. Aí o deslocamento também vai me dar o quê? Aliás, o deslocamento é a variação do espaço, né? E só que eu não posso deixar de considerar o tempo gasto para esse deslocamento, tá? Então, ó, eu tenho o tempo em segundos,
Então, vai 0 segundos, 10, tá? De 10 em 10, né? Então, depois, 20 segundos, aos 30 segundos, certo? E aos 40. Como é que eu sei que é segundos? Esse S aqui, tá, galerinha? Tempo entre parênteses em segundos, tá? E aí eu tenho a posição do automóvel A, tá? E a posição do automóvel B, tá bom? Não dá moral para essa tabela feia, não. Ó, e o que acontece? Então, aos 0 segundos, o automóvel A, ele está na posição 0 metros, tá? Então, vamos só desenhar aqui, ó, para vocês enxergarem. Então, 0 segundos, né? Certo? Então, aqui está o automóvel A. Só que aqui, o que acontece com o automóvel B? Ele não está na posição 0 metros. O automóvel B, ele está contrário à trajetória. Ele está onde? Na posição 800 metros. Certo? Então, o automóvel A está andando do 0 e aumentando a distância progressivamente. E o automóvel B está contrário à trajetória, tá? Então, a gente precisa observar isso. Agora, olha só, então, aos 0 segundos, o móvel A está parado no ponto 0 metros, tá? E aí, o automóvel B está em 800 metros, tá? E aí, aos 10 segundos, o automóvel A anda 150 metros. O automóvel B anda 200, ó, saiu do 800 para 600. E assim vai, ó. Vou aumentando aqui. Até o automóvel A chegar na qual posição final? Aos 40 segundos, ele chega aos 600 metros. E o automóvel B, tá vendo que é diferente? É ao contrário, tá? Então, até o automóvel B chegar na posição 0 segundos. Então, um está indo numa direção, o outro está indo em outra direção, direções contrárias. Porém, o tempo é o mesmo. Aí eu tenho uma pergunta aqui, ó. Letra A. Qual dos dois automóveis, A ou B, percorre a trajetória no sentido contrário à orientação estabelecida? Qual é o automóvel, galerinha? Automóvel B. O B. Automóvel B, isso mesmo, tá? Então, o automóvel B. Pronto. Ou só B, tá bom? Entendeu? Agora, letra B. Qual dos dois automóveis, A ou B, percorre maior distância por segundo? Dá para a gente analisar, galerinha? Aqui, ó, nesse primeiro tempo, nos 10 segundos, ó, e também na trajetória final. O móvel A, ele andou quantos metros? 600 metros. O móvel B, ele andou quantos 600. metros? 800. Então, a gente consegue observar que o 800. automóvel B, ele consegue uma trajetória bem maior por segundo, tá? Do que o automóvel A, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou tirar a fotinha para vocês, tá? E mandar por PDF para vocês. Logo, tá? Mas como é que a gente pode fazer isso de forma teórica? Variação do espaço. O espaço final menos espaço inicial, não é? Então, S2 menos S1. Isso do automóvel A, ó. Então, o automóvel A, ele andou 600 menos 0. Então, andou 600 metros. O automóvel B, qual foi a trajetória dele? O espaço percorrido, né? Então, da mesma maneira, qual foi o espaço final? O espaço final, nem sempre onde ele chegou, é a distância total. Mas a gente também pode usar o 0 como espaço final. Ó, 0 menos 800 dá quanto? Menos 800. Esse
sinal de menos aqui, pessoal, o que está me dizendo? Que ele está contrário à trajetória. Não significa que ele andou assim, porque quando é deslocamento, sempre vai ter um valor em módulo para essa distância percorrida, tá? Mesmo que seja contrária à trajetória, tá bom? Então, assim, esse automóvel B, ele andou quantos metros? Ele andou 800 metros, tá bom? Então, lógico, o automóvel B fez o maior percurso, tá? O automóvel B fez o maior percurso, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Não, senhora. Vou só trocar aqui, galerinha, nossa aula tá 4 minutos, né? Só que assim, eu gostaria muito de poder corrigir pelo menos a 5, a 6, a 7, a 8, tá? Então, eu proponho para vocês que a gente faça um outro chamado. Por quê? Por conta da nossa VS, tá bom? Tudo bem? Então, eu vou aqui encerrar nossa aula, abrir um outro link e a gente volta com os exercícios da página 30, tá bom? Porque assim, não tem como aprender tentando, olhando no Braille, ver como é que responde, ou olhando, né, no final do livro. São ferramentas, eu não sou contra isso não, tá? São ferramentas, principalmente para vocês que estão à distância, tá? Mas a gente precisa compreender o que eu fiz ou deixei de fazer em algum momento. Por quê? Porque você precisa compreender o fenômeno, tá? Deixa eu parar de falar, já mando outro link. Até agora. Beijo.